Bom dia! Eu quero agradecer a todos que vieram hoje, especialmente essa multidão, porque você venceu a chuva, o fogo, a tempestade. Amém! Vocês são colunas nesta igreja. Amém? Sólidos. São parecidos com o pastor Mark. Não sei se é um elogio, mas alguns parecem, outros não. Amém? Mas é realmente incrível quando temos pessoas que, estão dispostas a vencer os elementos. Amém? Para vir para a igreja. Houve uma vez que se congregar em uma igreja era risco de vida. E alguns dos nossos irmãos e irmãs tiveram que se reunir num porão, escondidos. E os romanos, nesta época, foi antes do imperador deles ser impactado com uma visão do céu e adotar o cristianismo naquela época. Mas antes disso tinha perseguição, certo? Era difícil até falar que você era um crente. Era perigoso. Os crentes eram lançados nas arenas e se tornavam gladiadores. E muitos deles foram crucificados em muitas cruzes. E graças a Deus pela liberdade que temos hoje. Amém? Liberdade de vir para a igreja e adorarmos juntos. Amém? Glória a Deus. Então não estejamos entre aqueles que dizem assim, hoje eu não vou para a igreja porque está chovendo. Amém? Porque se você está apaixonado e a namorada diz, a gente não vai se ver hoje porque está chovendo. Querida, eu passo pelo fogo, eu passo pelas águas, amém? Se for um terremoto, vai abrir um caminho até você. Porque para o verdadeiro amor não existe sacrifício, meu amor. Amém? Não é? Essa não é a mensagem. Qual capítulo e verso as pessoas estão querendo anotar? Não é porque eu acho que alguém tinha que ouvir isso. Sim, às vezes tem que falar isso. Glória a Deus. Sabe, estamos falando de princípios de interpretação da Bíblia e estamos aprendendo muito, mas tem muitos princípios e eu creio que o próprio Senhor nos ensina. Quando abrimos a palavra, o que é mais necessário quando abrimos a palavra de Deus é realmente um coração ensinável, um coração humilde. Você pode abrir a Bíblia e se não tiver um coração humilde, um coração ensinável, você vai abrir só para ler ou para acumular conhecimento que ensoberbece. A revelação não faz isso e não vai ter propósito algum, certo? Mas se você abre a Bíblia, não importa se você conhece todos os princípios, mas você diz, Senhor, fala comigo. Deus fala contigo em Jonas. Deus fala contigo em Ezequiel. E quando eu falo isso, eu estou falando da palavra viva. Amém? Eu me lembro que quando eu era um jovem, frequentando os cultos de jovens na igreja que eu pertencia, na minha juventude, eu me lembro da minha mãe, eu tinha o cabelo longo, e minha mãe me falava, corta o cabelo, está muito longo, corta o cabelo, corta o cabelo, corta o cabelo. E eu me lembro que eu fui para um culto e a minha mãe tinha acabado de me falar naquele dia, eu não era casado ainda, a minha mãe me falou naquele dia, certo? Naquele exato momento, corta o cabelo, está muito longo. E eu fui para o culto, e de repente, eu olhei para a minha Bíblia, e a minha Bíblia estava aberta em um verso. Em uma versão. Corta o cabelo. Eu sei que Deus pode falar, por isso estou dizendo. E alguns têm esse costume, de abrir a Bíblia. E eu falei recentemente sobre como você pode abrir a Bíblia e falar, Judas se enforcou. E você diz, isso não é bom, e abre. Fala comigo, Senhor, e você abre o que tem que fazer? Faça-o rapidamente. Certo, então. É lógico assim, não é como Deus dirige, mas se você abrir o coração a Deus e quiser saber o que Deus quer falar com você, Deus pode usar muitos meios, mas é sempre pela palavra. Amém? E o inimigo tem medo de ver você passando tempo com a palavra, estudando a palavra, com o coração ensinável. Amém? Deus pode ensinar pessoas que são ensináveis. A Bíblia diz manso. Sabe, pessoas que podem ser instruídas. Quando você aprende e recebe, tem aquela experiência. Eu quero ter experiência assim, do coração aquecido.
o coração aquecido com uma revelação. Amém? Não o conhecimento que ensoberbece, mas uma revelação. Quando eu abro a Bíblia, eu falo assim para Deus: Pai, fala comigo pela palavra. Eu quero ver Jesus. Amém? Me dá olhos que veem e um coração que ouve. E eu sei, eu falo isso. Senhor, até quando preparo a mensagem, eu estou com a tua palavra, não para acumular conhecimento. Amém? Mas me dá uma revelação. Conhecimento é da mente, uma faculdade da mente, pode te deixar soberbo. Ah, eu sei isso, eu sei aquilo e aquele outro. Tem alguns que vão para o seminário, uma faculdade teológica, e eles aprendem sem ter um encontro com Deus. Você precisa do conhecimento de revelação. O que você precisa é conhecimento de revelação. E a revelação te transforma. Você tem que estar viciado em revelação. Amém? Busque uma revelação. Diga, uma revelação. Olha como Deus vai te dar a sua própria revelação. Amém? A palavra de Deus é a mesma, mas Deus fala e fala e fala até numa mesma passagem. Isso é revelação. A revelação vai fazer de você uma rocha. Muitos virão para passar tempo com você, porque o mundo que eles vivem, sabe, é sempre muito turvado, é bagunçado e não há estabilidade. Eles buscam estabilidade e quando olham para você, você parece uma rocha com estabilidade. E eles querem ficar perto de você. Eles não vão falar que querem Jesus, não vão ser capazes de ver que a razão é Jesus, mas veem estabilidade. Amém? E querem ficar com você, porque você fala palavras de sabedoria, você é como água fresca quando saem da sua presença e estão animados, não sabe que é porque você tem um espírito, e o espírito de depressão não gosta disso, e por isso, quando eles passam tempo com você, o espírito de depressão sai deles por um tempo. Amém? Amém? Sabia que você é a luz deste mundo? Você não sabe, mas você é a luz deste mundo. Amém? E eu acho que eu já contei essa história, uma história verdadeira, e eu acho que isso foi em um determinado lugar, sabe, um lugar, sabe, onde a bruxaria ainda é praticada, e tinha um ritual de feitiçaria acontecendo, e as pessoas estavam ali usando os seus tambores e tudo mais, e também tinha, sabe, todo tipo de encantamento e tudo mais. E de repente um líder, sabe, aquele principal que estava liderando um grupo que era aberto, caiu no chão e de repente levantou tremendo. E ela estava então gemendo como um gato, sabe, gemendo como um gato com medo. Um cachorro com medo, tremendo, no chão, na terra. E todo mundo olhou para trás dela porque estavam no aberto e tinha um caminho por ali. E uma senhora estava passando ali. E aquela senhora estava cantando, olhando para eles e só foi embora. Mais tarde descobriram que aquela senhora estava voltando da igreja. Ela estava ali no seu caminho e ela estava adorando a Deus. Mas o que eles viram foi uma bola de luz passando ali. E foi o que aquelas pessoas, os bruxos, as bruxas, entre eles, viram uma bola de luz. As pessoas a viram, mas eles viram uma bola de luz. Amém? Você não conhece o seu poder. Moisés não sabia que o seu rosto brilhava. Olhe ao seu redor. Amém? O rosto dessas pessoas brilhando. Queremos o conhecimento pela revelação. Jesus fez uma pergunta para os discípulos em Cesareia de Filipe. Quem dizem os homens que eu sou? E um disse, alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou. Uns dizem isso, outros aquilo. E ele disse, quem vocês dizem que eu sou? Certo? O que aconteceu? Quem respondeu? Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bendito és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso. Então ele teve um conhecimento de revelação. Carne e sangue. Ou seja, isso não veio de si mesmo e não veio de nenhuma outra pessoa. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E o que aconteceu com Pedro? Ele recebeu a revelação e Jesus disse, eu digo para você, tu és Pedro. E sobre esta rocha. É diferente. Se você pesquisar, certo? O termo ali é diferente. Pedro não é a rocha. Ele não era a rocha onde Jesus edificaria a sua igreja. A revelação fez de Pedro uma rocha. Era o que Jesus estava falando. Sobre esta rocha. A grande rocha edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tem um segmento do cristianismo que diz o seguinte: sabe, Pedro é a rocha. Sabe, Pedro foi quem Deus escolheu. Não construímos sobre Pedro, não construímos sobre o homem, construímos em Jesus Cristo. Não há outro fundamento além de Jesus Cristo. E aquela rocha foi a revelação que Pedro recebeu. E Jesus falou: por causa dessa revelação, tu és agora uma rocha firme. E vocês também. Quando recebemos essa revelação de Deus, nós nos tornamos sólidos. Amém? Glória a Deus. Pronto para a palavra? Sorria para alguém e diga: nas próximas 3 horas, vamos nos conhecer porque vamos estar juntos aqui. Amém? Certo. E olhe para outra pessoa e diga somente para ela: oi. Amém? Certo. E olhe para quem está à direita e diga: da próxima vez, use perfume. Amém? E... Desculpa. Ok, glória a Deus. Sabe, as pessoas estão voltando. Olha ao seu redor agora. Muitos estão famintos pela palavra de Deus e estão dispostas a vencer a chuva. Eu creio que estou vendo mais pessoas nesta manhã com essa chuva do que quando não chove. Acho que tinha que chover mais. Amém? Ok, vamos direto para a palavra e pode ser a última mensagem da série de mensagens de como estudar a Bíblia. Amém? Só quero falar algo rápido para todos vocês que estão estudando para ser pastor ou um professor da Bíblia. Amém? Um missionário, um evangelista. Para obreiros, esta é a palavra em Timóteo. Estude a palavra para ser aprovado por Deus. Amém? Alguém que não tem do que se envergonhar. A ideia aqui é que se você não estudar, certo? Você vai ser envergonhado. Vai ser envergonhado, certo? Vai passar vergonha, mas se estuda, não vai passar vergonha. Amém? Deus até falou para Josué, no início do seu ministério ou carreira como o capitão do povo de Deus para introduzi-los na terra da promessa, terra que mana leite e mel. Moisés tinha morrido, Josué assumiu, e uma das primeiras coisas que Deus falou para Josué foi isso: não se aparte da tua boca o livro da lei, mas medita nele de dia e de noite. E o resultado? Assim farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. O bem-sucedido não se afasta da família. Bem-sucedido não é ficar olhando para o gráfico de dia e de noite. Amém? Até incharem os olhos. Isso não é bem-sucedido. Bem-sucedido não é ter, sabe, muito dinheiro, mas não vai ter tempo para servir ao Senhor. Ouvir a igreja aos domingos. Amém? Temos que servir ao Senhor, amém? Mas tem que ser assim. O dinheiro trabalha para você e não você para o dinheiro. É ser bem-sucedido. Vai fazer o seu caminho prosperar e você será bem-sucedido. Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita. Ou seja, igreja, ouça. Tem um inimigo lá fora. Na terra da promessa tinha inimigos. 40 anos atrás, eles viram os anaquins que ainda estavam lá. Os inimigos ainda estavam lá. E agora estavam mais estabelecidos, mais firmados nas suas grandes fortalezas. As muralhas de Jericó eram espessas. Os inimigos estavam lá. Os obstáculos, aqueles obstáculos que pareciam intransponíveis naquele momento, naquela época, porque o Rio Jordão agora transbordava suas margens porque era época de colheita. E não era momento de atravessar, era o pior momento para atravessar o Rio Jordão, um obstáculo natural. Mas sabe de algo? O que está na sua frente, seja inimigo, seja obstáculo, você não deve se preocupar com o inimigo, Josué, mas deve se envolver com a minha palavra. Que instrução para um líder! Desde o começo, não se ocupe com o inimigo, não se preocupe com os problemas ou os obstáculos, se ocupe com a minha palavra. E você vai prosperar o seu caminho e vai ser bem-sucedido. Amém? Sabe, tem uma lei, eu acho que é em Deuteronômio, que diz que quando um rei sobe ao trono, o seu pai morreu e agora ele assume o trono, a primeira coisa que ele tem que fazer é com a sua mão escrever a lei. O livro da lei, que são os primeiros 5 livros de Moisés. Ele tinha que escrever com a sua mão para que ele aprenda a temer ao Senhor todos os dias da sua vida. Ouça, isso é número 1, para que ele tema ao Senhor, para que ele se humilhe e não se exalte acima dos seus irmãos. Ele é o rei, era o rei, mas escrevê-la e conhecer a palavra de Deus
Eu não estou pedindo para você escrever toda a Bíblia, certo? Já foi escrita para você. Amém? Certo? Mas em vez de pedir e passar essa responsabilidade para um escriba, o próprio rei tinha que escrevê-la. E então, como resultado, eu disse, ele se humilhava. Não se exaltaria sobre os seus irmãos. E o terceiro é incrível. O terceiro diz que ele e os seus filhos, o rei e os seus filhos, viveriam muito. O seu reinado seria estendido. Ele e os seus filhos viveriam muito. Os resultados da palavra de Deus. Se ocupe com a palavra, e muitos de nós não nos ocupamos com a palavra. Amém? Não meditamos na palavra. Meditamos nas coisas que nós vemos, sabe? Até mesmo na TV, certo? E agora, especialmente com Netflix. E tão abundante em todo lugar, e as pessoas ficam ocupadas com o mal. Muitas histórias são más porque o mal atrai a carne. Amém? E muitas vezes nos ocupamos com o mal. Nos ocupamos com coisas negativas. Nos ocupamos com escândalos e coisas desse tipo, e coisas ruins, e o espírito de fofoca. E antes de percebermos, estamos ocupados com isso. E a Bíblia diz que somos transformados quando contemplamos a glória de Deus. E onde está isso? Na sua palavra. Mas não nos ocupamos com ela. E eu não estou dizendo que você não deve passar tempo assistindo essas coisas. Eu só estou falando, se assegure de se ocupar na maioria do tempo com aquilo que edifica. Não deixe de lado a palavra. Amém? E é lógico, uma das melhores maneiras é, sabe, a Bíblia diz que Deus dá dons para a igreja. Jesus subiu e deu dons aos homens. Amém? E esses dons são para pastores e mestres. Porque existem para ensinar a palavra. A Deus me ensina direto, eu recebo revelação, não preciso de ninguém. Não. Essa é uma atitude, sabe, de orgulho. E não é assim. Deus é quem levantou pastores e mestres. E passam pelos mesmos problemas que você passa. E Deus permitiu que eles passassem por isso para que eles tivessem a riqueza dentro deles para passar para você. Não só a palavra de Deus, mas a palavra de Deus que já foi experimentada neles. Especialmente os mais velhos. E eu me considero um desses com idade avançada, com muitos anos de experiência, amém? Mas quando você vê uma pessoa mais velha, que ensina a palavra, e você vê a unção de Deus sobre ele para ensinar, e que imparte revelação e que transforma vidas, e eles já têm prova disso, se apegue a ele. Amém? Não para o benefício dele, mas para o seu benefício. Amém? Porque ele tem um dom que Jesus deu para ele. Ele deu dons aos homens enquanto ele subia. A Bíblia nos fala isso. E alguns para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. E alguns colocam pastores e mestres juntos porque o pastor é também um mestre. Certo? Mas tem mestres que não são pastores. E eles vão te ensinar. Mas se você fala, eu tenho a minha revelação, não, se humilhe. Ouça a palavra ser ensinada. Amém? Se aproxime de qualquer torneira que está regando. Sabe, se ali está caindo um pouco, não fique longe disso. Esteja em um lugar onde existe uma torneira onde a glória está sendo derramada. E fique ali embaixo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E um dos princípios que eu quero te ensinar também é se lembrar que, sabe, aquilo que ensinamos como igreja, certo? Nesta igreja em particular, nós cremos que estamos falando do que é importante na Bíblia. Alguns querem estudar alguma coisa que é mais específica e sabemos que tudo na Bíblia é de proveito. Porque toda palavra foi inspirada por Deus. Amém? É proveitosa para a doutrina, para repreender. Ninguém gosta de repreensão, correção. Você sabe, ninguém gosta disso. Mas não aprendemos quando alguém nos elogia. Elogio não nos faz crescer. A gente se sente bem. Mas é quando alguém nos corrige. E muitas vezes é quem te ama que te corrige. Eu não estou falando daqueles, sabe, que são aqueles críticos, sabe, na mídia social. Não é isso. Essas pessoas não são boas porque sempre procuram alguma coisa para falar. Certo? E olha, se o melhor governo fizer tudo perfeito, se o governo de Singapura for perfeito, certo? Ainda vai ter muitos críticos. Eu acho que vivemos num bom país, num país seguro, bem protegidos. Muitos querem vir para este país, certo? E é perfeito
Sabe, este governo, nem os cidadãos são perfeitos. E vocês são aqueles de onde vem o governo. Eles saíram de nós. E não tem nada perfeito, mas olha isso. Considerando todos os fatos, temos um país muito bom e seguro. Eu li sobre pessoas comendo macarrão ou frango frito lá em Nova York, chorando, porque já estão lá por muito tempo e nunca provaram. E recentemente, quando alguém vai lá e faz uma comida de Singapura, algo especial para eles, até choram enquanto comem. Temos inveja deles porque estão lá. Eles têm inveja de nós porque estamos aqui. Ninguém está feliz porque a grama está sempre mais verde. Até ir do outro lado, como eu fui anos atrás, quando eu fui na Nova Zelândia, com alguns irmãos, nós fomos lá para ministrar, e eu disse, parem o carro, porque a grama era tão verde, tão linda. E eu pulei aquela cerca e corri. Os montes estão... Literalmente, eu corri. E eu amo a natureza. E estava tudo tão verde. Um verde que eu nunca vi antes. Tão verde. Literalmente, a grama estava mais verde. Estávamos na estrada. Eu pedi para parar. E eu pulei a cerca. Corri em volta do campo. E então eu parei e percebi que quando eu estava do outro lado, eu vi algo. Eu olhei e vi uma coisa marrom ao meu redor. Marrom em todo lugar, não tinha nem onde pisar. E olha, alguns secos, alguns novos. E olhei para o meu sapato novo. E estava, não, eu não vi da estrada, só vi a verde. E o moral da lição é, o casamento de alguém parece melhor. Eles se dão tão bem e a mídia social tem essa agenda. Amém? Para que você fique na sua casa deprimido, para que você fique até com problemas mentais. Todo mundo está bem, menos eu. Corte isso, eu não estou falando para cortar totalmente, mas não passe muito tempo, não fique escravo destas coisas. A sua vida é mais importante do que ficar olhando para quem é quem e quem é a namorada atual dessa celebridade. E, olha, a sua vida é mais importante. A sua vida é importante. O tempo é precioso. Está passando, está voando. Amém? E eu vi que é isso que acontece. E olha, eu vou falar claramente, porque alguns já receberam a revelação do que eram aquelas coisas marrons. Estrume das ovelhas. Não é, a grama é mais verde do outro lado, mas quando chega do outro lado, o que você vê? Cocô. Não é, mas não vê de onde você está. Amém? Uma das chaves principais para estudar a Bíblia, e como eu falei recentemente, é o que nós estudamos e o que nos fez o que somos hoje. Amém? E eu sei que tem muitos princípios, mas aquilo que eu acho que Deus quer que eu fale para você são as coisas principais que mudam a nossa vida. Número 1, eu sei que tem 8 alianças na Bíblia, mas quando você pega a Bíblia, certo? Você pega a Bíblia e vê o Antigo Testamento na frente. Depois vê o Novo Testamento, certo? É o que temos que saber para crescermos no Senhor. Amém? Para nós continuarmos nas bênçãos do Senhor. Mesmo tendo 8 alianças, quando você tiver tempo, os pastores e líderes devem aprender sobre isso, com toda a força, amém? Se eles quiserem, para até falarem, sabe, com inteligência espiritual para falar com vocês. Mas para você só tem que saber da lei, a antiga aliança, e a graça, a nova aliança. Isso vai te ajudar muito. Mas, se você acha que a nova aliança começa com, a nova aliança, Malaquias, o último capítulo dele, diz, o Novo Testamento, agora eu estou no Novo Testamento, e não está. Aqui só está falando do lugar onde Jesus nasceu. Certo? Olha, Jesus, escute muito bem, é aqui onde muitas pessoas, sabe, acham que aquilo que eu falo é de controvérsia. Mas olha, quero novidade. Certo? É controverso porque as pessoas, sabe, cada uma tem a sua opinião. Todo teólogo tem a sua opinião, certo? Amém? Mas eu luto pela graça de Deus para pregar com precisão. Você pode testar, você não é bobo. Eu sempre falo abertamente. É algo aberto, o ministério é aberto. De fato, comparado a outros, esse ministério tem muito mais pessoas vigiando. Tem pessoas vigiando, me falaram, toda semana. Amém?
E então alguns me amam e alguns não me amam tanto. Amém? Não sei por quê. Amém? Não se preocupe. Se foi testado e aprovado, passou pelo fogo, e muito fogo, sabe, não é fogo amigo. Amém? Todo tipo de fogo. E agora? Parece Josué, e agora? Eu tenho 120 anos. Não, olha, não, era 110, ele tinha 110, eu agora. Escolha nesse dia. Mas, igreja, você decide, você pode estudar a Bíblia sozinho. Ok? Vamos direto então para as Escrituras. Está pronto? Gálatas 4, quero te mostrar algo sobre a lei e a graça. Não começa com... Só porque a Bíblia diz Novo Testamento, é onde o Novo Testamento começa, ok? A Nova Aliança. Testamento é aliança. Antiga aliança e nova aliança. Eu sei que tem 8 alianças, e muitas encontramos no, Antigo Testamento. Basicamente, Deus lida com a humanidade pela lei ou a graça. Ou você está sob a lei ou sob a graça. Antigo Testamento ou Novo Testamento, ok? Gálatas 4 diz assim: mas vindo à plenitude dos tempos, falando da época em que Jesus veio, certo? Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha isso, ele nasceu sob a lei. Ele nasceu sob a lei. Lembre-se disso. Tudo o que Jesus fez, ele fez nascido sob a lei. Sabemos que ele está acima da lei? Sim, ele está acima da lei. Ele deu a lei. Amém? Por exemplo, a lei dizia, não pode tocar no leproso. Vai ficar contaminado, vai ficar impuro. Certo? Jesus tocou no leproso. Eu já ouvi pregações que quando Jesus tocou no leproso, ele tinha que se recorrer às cinzas da novilha vermelha, certo? Para se purificar. E isso é uma blasfêmia. Jesus tocou no leproso e não pegou o que o leproso tinha, mas o leproso pegou o que ele tinha. Saúde, cura, plenitude, o leproso foi curado. Jesus não veio... Olha, escute. Quando Jesus veio, ele não veio reforçar a lei sobre ninguém, porque senão ninguém iria até ele. Os pecadores não iriam a ele. E ele nunca os qualificou. Houve uma mudança, ok? Mas antes de olhar essa mudança, olha isso. Nascido sob a lei, lembre-se disso. Para remir os que, porque ele nasceu sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E tem aqueles que leem o Novo Testamento, e o meu filho me perguntou isso recentemente. Abba, por que será que eles escreveram as palavras de Jesus em vermelho? Eu disse, é interessante, filho, que você percebeu isso, mas nem toda a Bíblia tem as palavras dele em vermelho. Alguns fizeram isso só para te informar. Que aqui era Jesus falando. Dá para saber porque começa com e disse Jesus. Jesus respondendo, Pedro, certo? Não tinha que estar em vermelho. Quando coloca em vermelho, é como o resto não é palavra de Jesus, mas na verdade, até Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, tudo é palavra de Jesus, que foram dadas a Paulo, secretário, amém? Mas são palavras do Jesus ressurreto. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João são palavras de Jesus quando ele estava na terra. E alguns dizem, pastor, o senhor está falando para não ler os evangelhos? Não, os evangelhos me alimentam tanto. Eu amo me alimentar dos evangelhos porque eu vejo a vida de Jesus, os seus milagres e tudo mais. Especialmente quando eu me sinto bem, eu passo pelo relato dos milagres de Jesus e antes de acabar a leitura, eu fico bem. Amém? E é onde vemos Jesus claramente. Mas não se esqueça que as palavras de Paulo, as palavras de Pedro, as epístolas, depois dos evangelhos são as palavras do Jesus ressurreto por eles. Porque até no final da vida física de Jesus, no cenáculo, o que ele falou, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não são capazes. Amém? Eu pensei que ele tinha falado tudo, tenho muitas coisas para falar, mas vocês não são ainda capazes. Viu a diferença? Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer que o que ele ensinou, certo? Não era, vamos dizer, a carne, mas era o leite. É assim que temos que ver as palavras de Jesus nos evangelhos. Você está entendendo isso? Por exemplo, se você não concorda e você fala, pastor, nós temos que aprender tudo o que está ali, o que está em vermelho. Ok. Como você explica Mateus 10? Mateus 10. Jesus enviou esses 12 e lhes deu ordem dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios,
não ir pelo caminho dos gentios, ou seja, não pregue para os gentios. Não preguem, não entrareis em cidades de samaritanos, os que não eram judeus, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, como explicar isso? Pastor, Jesus falou para ir para todo mundo. Sim, isso foi mais tarde, mas como você explica isso aqui? Está em vermelho. Eu disse está em vermelho. Como explicar? Bem, podemos explicar dizendo que depois ele disse ide por todo mundo. Sim, mas o que fazer com este verso? Está nos evangelhos. Então, agora você está prestes a interpretar a luz, sabe, daquele tempo. Certo? Então você tem que admitir que você está interpretando aquilo à luz da sua primeira vinda, que era para os judeus, para cumprir a promessa feita aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele veio porque Deus tinha feito uma aliança com eles, antes do mundo ser abençoado por eles. E eu creio que a situação ideal que Deus tinha na sua mente era o reino de Deus, que se eles aceitassem Jesus e não rejeitassem, eles seriam evangelistas para pregar para o mundo. Amém? E Jesus estaria no centro. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Os seus não o receberam, o povo judeu. Mas a todos quanto o receberam, Deus lhes deu poder. Deu poder para se tornarem filhos de Deus. Amém? Amém? Então, sim, hoje não é somente para o povo judeu, ainda que Deus, escute, Deus ainda tem uma aliança especial que ele vai cumprir nos dias vindouros, especialmente depois do arrebatamento. O programa de Deus, o tempo profético volta para os judeus. Amém? Amém? E depois vamos voltar. Eu não creio no arrebatamento antes da tribulação. Você pode ficar. Vamos estar lá em cima. Todos nós. Amém? Está muito claro, a Bíblia diz que ele vai nos livrar da ira vindoura. Não vamos passar pela ira. Você entendeu isso? Quando Jesus foi para sua cidade natal, sabe, de Nazaré, onde ele cresceu. Ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Muitos de vocês já foram lá. E em breve vai estar lá de novo. Amém? Ele tinha crescido ali e, como era de costume, a Bíblia diz que ele foi para a sinagoga, a igreja deles daquela época, e pediram para ele ler. Amém? Ele tinha que ler. E saiba de uma coisa, que em todo Shabat, quando leem, eles seguem um programa e o chamam de Haftorah. Ok? A Parashat daquele dia, a leitura. Quando pediram para Jesus ler, é incrível, foi Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres e curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Amém? Para abrir os olhos dos cegos. E ele disse assim, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e a Bíblia diz que ele fechou o livro. Certo? Apregoar o ano aceitável do Senhor, e aqui está citando Isaías 61. Jesus estava lendo na sua cidade de Nazaré, mas quando chegou essa parte, apregoar o ano aceitável do Senhor, então ele fechou o livro. Mas se olhar o texto de Isaías, onde diz a apregoar o ano aceitável do Senhor, também diz, o dia da vingança do nosso Deus está em Isaías. O dia da vingança ainda não chegou. A sua primeira vinda foi para salvar. O dia da vingança está no futuro, até para nós o dia da vingança ainda está no futuro. Tem pessoas que fazem parecer que, sim, esses sinais, essas pragas e tudo mais, são os dias da vingança. Não, não são os dias da vingança. Jesus falou disso, esses sinais, pragas, fome, recessão e tudo mais, são somente os princípios das dores. Ok, então, vê que ele para, olha o que Jesus falou. Onde ele parou? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Então fechou o livro. E depois disso tem uma vírgula. E o dia da vingança do nosso Deus. E entre essa vírgula e o dia da vingança já tem 2000 anos. 2000 anos. Precisamos saber dividir a palavra para não nos envergonharmos. Não podemos só aplicar a Bíblia, temos que aprender a dividi-la também. Ainda não estamos no ano da vingança de Deus. Não estamos no dia da vingança, devia dizer. É o dia da vingança. E olha, o ano é mais longo do que um dia, não é? Deus é bom. E a vingança não é para nós. Ele não vem julgar os nossos pecados. Na verdade, viremos com ele. Amém? Se não andou em cavalos, você vai andar. Amém? Voltaremos com ele. Eu disse voltaremos com ele. E aqueles que acreditam que o arrebatamento vai ser quando Jesus voltar em pessoa,
certo? Para vir à terra. Então, como explicar? Nós vamos pela metade? E Jesus fala, pode voltar. Ou então vai dizer, meia volta. E essa meia volta, sabe, é um termo que é usado no exército, ok? Dizem meia volta. Certo para os soldados, meia volta. Certo? Sobe pela metade, Jesus fala, meia volta. Vamos descer. É lógico que não. Amém? Estaremos com o Senhor e tem uma figura, sabe, do casamento de um judeu ali. Amém? E nós vamos subir para o encontro com o nosso noivo. Eles tinham 7 dias de celebração. Amém? Glória a Deus. É muito simples olhar se tem olhos para ver. Mas se nós falarmos tudo na Bíblia, parece tão nobre, tão bom, mas Deus quer que você divida. Foi o que Jesus fez. Em outro lugar, em Lucas 9, e olha bem, em Lucas 9, Jesus estava passando por uma cidade de Samaria, que não era dos judeus, sabia? Eles falavam que Jerusalém não era a capital da adoração. Eles falavam que era lá, o Monte Gerizim, o lugar da adoração. Então, os judeus e samaritanos não se davam bem. E Jesus passou pela Samaria, e os samaritanos viram que Jesus estava com a aparência de quem ia para Jerusalém. Ele ia para Jerusalém. Na verdade, a sua conversa com os seus discípulos e a sua aparência indicavam que ele ia para Jerusalém. Eles não gostaram disso. Talvez eles falaram alguma coisa contra Jerusalém, e os discípulos ouviram, sabe quem? O apóstolo do amor, João. Tiago e João ouviram e falaram o seguinte, e diz assim, e os seus discípulos Tiago e João vendo isso disseram, imagina João, apóstolo do amor, falando, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Olha, você conhece a história de Elias? Se não, eu vou falar para você. Ok, isso foi 10 anos depois que o fogo caiu no Monte Carmelo. Lembra do desafio dos profetas de Baal? Elias os desafiou e por 3 anos e meio houve uma seca, muita fome, nada crescia e as pessoas estavam passando por isso porque adoraram, certo? Os ídolos da Jezabel. E Deus disse para se converterem, certo? Deus os amava. Deus queria que eles se arrependessem. E enviou Elias, e Elias fez o seguinte, certo? Deus que responder pelo fogo, e você já conhece essa história. E Deus respondeu com fogo, e esse fogo caiu sobre os filhos desobedientes e rebeldes de Israel, que estavam adorando os outros deuses e não o Deus de Israel, que os tinha tirado do Egito para a terra da promessa de Canaã. Eles tinham se esquecido de Deus. Mas o fogo, quando sabe, Elias colocou um boi lá para o sacrifício. Uma figura do sacrifício de Jesus. Jesus da cruz. E quando o fogo caiu sobre o povo culpado? Não, caiu sobre a vítima inocente. Uma figura de Jesus. E quando o fogo caiu, tinha 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, debaixo do altar, que Elias tinha feito. E a Bíblia diz que ele pediu para derramar o quê? Água. Certo? E muitas vezes. E a Bíblia diz que quando o fogo caiu, ele queimou o boi, queimou também a madeira e queimou as 12 pedras. E alguns já foram lá e quando for lá, nem procure aquelas pedras. Foram queimadas, exterminadas. E nos falando que no antigo, o julgamento é maior do que o sacrifício. Mas, no Novo Testamento, quando Jesus estava na cruz, carregando os seus pecados e os meus pecados, naquela cruz, quando o fogo caiu, dessa vez, Jesus clamou, está consumado! Esgotou todo o julgamento, liberou perdão para todos nós, tudo foi pago legalmente, judicialmente, e ele venceu. Quando ele falou está consumado, o julgamento foi consumado, mas ele ficou, dessa vez o sacrifício foi maior do que o julgamento. Viu? Então, se passaram 10 anos e o povo se rebelava ainda. Dá para acreditar? E Elias estava no monte. Dessa vez, Acabe tinha morrido e o seu filho tinha assumido e ele enviou enviou soldados para prender, Elias, para que ele orasse por ele.
Imagina prender alguém para orar por você. E Elias estava no monte. A Bíblia não fala qual monte, mas eu acho que pode ser o Carmelo de novo. Tudo naquela vizinhança, 10 anos depois que o primeiro fogo caiu. Tem uma lição aqui para nós. Então os soldados vieram com grosseria. Desça! Homem de Deus, desça logo! E vem conosco. E ele disse, se eu sou homem de Deus, fogo vai cair do céu e consumir vocês. O fogo caiu e aqueles 50 soldados e o comandante ficaram fritos. E o rei disse, uau, manda mais 50. Certo, é o que nós chamamos de sabedoria do mundo. Certo, sem sabedoria. Mandou os 50 com outro capitão que disse, desça logo agora. Certo, desce, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, o fogo vai cair. Psh! E eles ficaram fritos. E este rei era brilhante. Certo? Mandou o terceiro grupo. E desta vez o comandante se humilhou. Ele se ajoelhou e disse, por favor, não me mate. Por favor, homem de Deus, poupa minha alma. Olhe, Deus sempre gosta disso, sabe? A humildade cai bem com Deus, escute isso. Um dia eu vou falar só sobre humildade, porque muitos de nós agora nos achamos no direito. Prega, pastor Prince! Achar que tem direito. Nem falamos obrigado. Por favor, tratamos as pessoas como se fossem nossos servos. Só agradeço, ok? Se elas trabalham para você, certo? As valorize. Até aqueles que trabalham na sua casa, seja agradecido. Um dia eles podem ir embora. E aí você vai ver. Agradeça. Os valorize. Não menospreze ninguém. Não menospreze ninguém. Não os puna por qualquer coisa. Prega, pastor Prince, ok? Você pode, por favor, me ensinar a estudar a Bíblia? Eu não vim aqui para você me ensinar a como tratar os meus empregados. Ok, você quer mais? Como se o fogo do inferno, sabe, não causasse nenhum medo. Tudo bem, mas olha lá. Ele foi poupado. Deus falou, vai com ele, ele foi com ele, ok? Então foi este o evento onde Tiago e João, um amado discípulo, Tiago e João falaram, vamos fazer como Elias fez, certo? E os consuma como fez Elias, os samaritanos, no mesmo lugar. É o mesmo lugar. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Sabe o que ele fez? Não os puniu, mas só foi para outra vila. E escute isso. Certo, isso é pior. Aquele que podia abrir os olhos dos cegos, amém, a unção estava sobre ele, para curar os surdos, abrir os olhos dos cegos, ressuscitar morto, curar o leproso. Ele foi embora dali, saiu daquela cidade. Ruim para eles. Eles tiveram a oportunidade. Ele foi para outra vila. Mas olha o que Jesus falou. Vós não sabeis de que espírito sois, eles podiam falar. O espírito de Elias. Você não acha que os discípulos tinham um precedente nas Escrituras? Fala comigo, me responda, ok? Eu sei que você recebeu muita chuva lá fora, mas olha, me fala, teve um precedente nas Escrituras? Teve, não teve? Elias era um homem de Deus, e ele estava certo no seu dia. Mas escute, se eles não aceitassem o sacrifício, porque o fogo caiu no Monte Carmelo, mas ele não caiu sobre a nação culpada, mas caiu, sabe, sobre o animal que era uma figura de Jesus, certo? O sacrifício caiu sobre o sacrifício. Se você rejeita isso, a segunda vinda será assim. Não arrebatamento, mas quando Jesus voltar na terra, com todos nós, o dia da vingança. O fogo caiu sobre as pessoas. Entendeu? Se rejeitar a graça, não tem esperança. Ok? Pode falar amém, é um fato. A Bíblia fala disso. Certo? O dia da vingança do nosso Deus. Viu que vai ser curto, vai ser muito rápido, depois o novo céu e uma nova terra, onde habita justiça, a Bíblia diz. O lobo vai apacentar com o cordeiro. Nada vai ferir nem destruir. No governo milenar de Jesus Cristo. Amém? Amém? E podemos dizer
Os dois discípulos, Tiago e João, podiam dizer, certo, eles podiam falar, Senhor, na verdade, estamos seguindo a Bíblia. E ele falaria, vocês estão lendo, mas não estão dividindo corretamente. Não estamos mais nisso. Então tenha cuidado. Esses são os dias de Elias. Tenha cuidado. Sim, eu entendo, certo? Vamos ver, antes da volta de Jesus, o espírito de Elias, mas não para fazer fogo cair do céu ou trazer julgamento, mas converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque Elias e Eliseu ressuscitaram crianças dos mortos no seu ministério. Essa parte, fique com ela, no espírito e poder de Elias, não para trazer juízo. E tem gente que, quando isso acontece, fica tão feliz, porque profetizaram que aquilo ia acontecer com aquele país. De que espírito você é? Feliz quando o juízo cai sobre as pessoas? Jesus até falou, sabe de Sodoma e Gomorra, qual foi o pecado deles? Sabe o que ele falou para Cafarnaum? Cafarnaum foi a cidade onde Jesus abriu os olhos dos cegos, abriu também o ouvido de alguns, e também enviou a palavra para aquele centurião romano, um gentio, cujo servo estava morrendo, e o curou. Amém? O lugar onde Levi, que depois se tornou Mateus e escreveu o primeiro evangelho de Mateus do Novo Testamento. Amém? Muitos milagres aconteceram ali, mas Jesus disse de Cafarnaum, porque o rejeitaram depois. Foi pior porque rejeitaram a graça. Sabe o que Jesus falou? Se Sodoma visse os milagres que vocês viram, teriam permanecido, ou seja, teriam se arrependido e teriam permanecido até hoje. Isso me fala que o pecado de rejeitar a graça é pior do que o de Sodoma. E ainda mais, quando olhamos até mesmo para os juízos do próprio Jesus, eles me encorajam. Porque neles está isso. Ele disse, se os milagres que foram feitos em ti, Cafarnaum, fossem feitos em Sodoma, Sodoma ficaria. Ele nos deu a chave de alcançar Sodoma. A chave é o quê? Milagres. Se Sodoma tivesse milagres, então, se você vê pessoas que estão, deprimidas, eles vivem um estilo de vida que causa depressão e também causa problemas, adversidades, ore por eles, não os julgue, ore por eles. Libere milagres da vida deles. É o que Jesus falou. Sabe quem deve liberar milagres? Olhe ao redor. Aquele que não usou perfume, olhe para o outro. Nas mãos deles. Nas mãos deles. E não é difícil. Jesus disse em meu nome, os sinais hão de seguir os que crerem. Você crê? Certo? Um deles é expulsarão demônios e o outro é imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Serão curados no futuro, certo? Então tem que impor as mãos. Então serão curados. Impor as mãos primeiro. Então olha isso. Levante suas mãos. Bem assim. Bem alto. O que eu faço com elas? Imponho. Sobre quem? Os doentes. E o que vai acontecer? Serão curados. Quer dizer que você os cura? Não. Qual a sua parte? Mãos. Impor. Mãos. Impor. E o que acontece com eles depois? São curados. Serão curados, talvez? Não, Jesus falou, serão curados. Talvez vai ser no mesmo dia, talvez 3 dias, 1 semana. Serão quer dizer serão curados. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? E dá para liberar cura de outras formas também. Amém? Com o óleo da unção, de uma distância. Amém? Mas Jesus falou em Marcos 16 sobre impor as mãos. E se você está doente, olha, temos um grupo. Em todo o culto, temos um centro de cura. Ou sala de cura. Amém? Pergunte aos diáconos. E eles vão te direcionar. Já estão prontos. Eles têm mãos. Todos eles. Amém? Todos eles têm mãos. Algumas bem grandes. Não fala se tem que ser pequena ou grande. Certo? Minúscula. Não fala que tipo de mão. A sua parte é mãos. É só impor. A parte de Deus é curar. O poder. Se eu obedeço e nada acontece, por que ter vergonha? Eu não sou quem cura. E eu já te falei, se eu pudesse curar, eu curaria o meu rosto.
E não seria assim. Não ria tanto. Quando eu falo isso, todo mundo ri muito. Ok, então, eu também oraria pelo rosto do pastor Mark. Então temos isso muito claro, que tem uma divisão, lei e graça. Você viu isso, igreja? Você entendeu tudo isso? E outro princípio que temos que aprender é também o princípio de interpretar um verso fora do contexto. Miles Coverdale disse o seguinte: vai te ajudar muito a compreender as escrituras se você marcar não somente o que foi escrito ou falado, mas por quem e para quem. Com quais palavras? Isso foi para os judeus? Ainda me beneficia. Certo? Alguém escreve. Sabe como um grande homem de Deus escreve para, o diácono Mark. Certo? O diácono Matthew, desculpa. Acabei de desconsagrar o Mark. Ok? Que está bem na minha frente. Ok? Então? Porque ele sabe que eu amo aquele homem de Deus e aquele homem de Deus ensinou para ele algo na carta. Ele fala comigo. Aquilo me ajuda? Mesmo escrita para o outro, pode me ajudar? Sim. Então você tem que saber que mesmo no Antigo Testamento, sendo para judeus, pode te ajudar. E muita coisa no Antigo Testamento é tipo. Tudo aquilo foi escrito como exemplos. 1 Coríntios 10 nos fala assim, tudo o que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. A experiência do deserto do Egito até chegarem em Canaã. Amém? Todos os livros do Antigo Testamento. Tipos para aprendermos, para demonstração. Mas pode nos beneficiar até palavras diretas para os judeus? Sim. Amém? Você entendeu isso? Mas as epístolas foram escritas para nós. Toda palavra foi escrita para o nosso benefício, para nós. Certo? Mas tem escrituras, e essa parte é o Novo Testamento que foi escrito para nós. E quando ele fala, não vá pelo caminho dos gentios, mas para as ovelhas, isso não é para nós, mas para os judeus. Foi para os judeus daquela época. Os seus discípulos. Ok? Está muito claro, muito simples, não é? Certo? E olha, sim ou não é desse jeito. Certo? Se não balançar a cabeça, só diga sim. Tem que aprender, igreja, que você tem que balançar a cabeça para encorajar o pastor. Porque eu só posso ver a sua cabeça, sabe? Eu só vejo isso. Então, se você balança, eu fico feliz porque você entendeu. Então, vamos lá, mais uma vez. Olha, de quem? Para quem? Com quais palavras? A que época? Onde? Qual intenção? Em quais circunstâncias? Considerando o que está antes e o que está depois. A última parte é o contexto. Tem que examinar o contexto. E eu já falei que muitos temem Hebreus 10. Se pecarmos voluntariamente. Todo pecado é voluntário, de certa forma. Tem que ser algo específico, um pecado voluntário que o autor está falando em Hebreus 10. Certo? E estudamos Hebreus 10 desde o primeiro verso até o verso 10. Vamos ver que é uma rejeição do sacrifício que Cristo fez uma vez para sempre. Amém? É uma rejeição do testemunho do Espírito Santo, especialmente na área de terei misericórdia de suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. É uma rejeição do Pai quando diz, eu tirarei o primeiro, a lei, e estabeleço o segundo. Amém? Quando rejeita tudo isso é pecar voluntariamente. Mas vocês não são pessoas que são tão tolas para rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando com as pessoas corretas? Você não rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele fez tudo por você, Ele te ama. E o Senhor nunca te pede, mesmo quando você o serve. Pense nisso. Ele nunca vai pedir para você fazer algo por Ele. Para servir, fazer alguma coisa ou dar para Ele. Ele não te pede isso. Até Ele ter dado tudo para você. Então Ele se alegra até mesmo quando você dá para alguém um copo de água. Não pense que você deu primeiro. Ele te deu primeiro. Amém? E será que eu posso falar isso também, em termos de moral e tudo mais? É mais importante para ele, de alguma forma? Ele se alegra tanto, e olha, ele está se alegrando agora porque estamos num lugar, como favoritos do Senhor. Fomos aceitos por Cristo, mas tem uma palavra que é usada para coisas que fazemos que o agrada tanto, como o meu filho, que eu concedo a ele favor, o meu filho que me agrada tanto e eu o amo tanto.
Amém? Mas às vezes meu filho faz algo que naquele momento me agradou. Então tem coisas que você pode fazer. A Bíblia diz, com tais sacrifícios, Deus se agrada. E queremos agradar a Deus. Estou certo? Queremos agradar o Senhor. Amém? E quando eu falei para você ser aprovado a Deus, eu não falei aprovado em termos de salvação, certo? Estamos longe. Não, estamos aprovados. Isso é para o obreiro, um ministro, um pregador. Obreiro ali é aprovado. Aprovado é dokimos. Não favorecido como em Efésios, mas dokimos. Dokimos era usado no tempo de Atenas, na Grécia, certo? Quando eles usavam algum tipo de moeda, era, sabe, algo que eles escreviam nas moedas. Ok? E certa vez em Atenas, teve mais de 80 leis que foram passadas para parar de escrever nas moedas, porque não eram duras, o material não era o metal de hoje. E eles escreviam. E quem lidava com dinheiro estava refusando aceitar essas moedas. Eram pessoas íntegras que lidavam com dinheiro. E essas pessoas eram chamadas, na época, de dokimos. Aprovados, pessoas com integridade. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Procure apresentar-te dokimos. Que não tem do que se envergonhar. Você entendeu isso? Isso é muito bom para quem vai ser professor da Bíblia e também servos, evangelistas. Ok, glória a Deus. Olha a circunstância e o que vem depois. Eu gosto deste verso porque tem duas coisas que aprendemos aqui, como você vai ver neste momento. Vamos para Filipenses capítulo 2. Aprendeu? Certo. Então escute isso. Eu estou rindo porque eu sei o que eu preparei. E você vai ver o que você vai receber. Eu preparei tanto. E isso que eu falei agora é só a primeira parte. Mas não se preocupe, eu vou te liberar, ok? Eu vou te liberar daqui umas 3 horas. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Não sei quantas vezes as pessoas perguntaram isso para mim. Até numa conferência que tinha um outro pregador que trouxe isso para mim e perguntou, que tal isso? Em Filipenses diz, operai a vossa salvação. Ele só conhece essa parte, operai a vossa salvação. Só conhecem isso. E eu pergunto, o que você quer dizer? Você quer me dizer que temos que trabalhar para a nossa salvação? E a ideia que algumas pessoas têm é que ainda precisamos trabalhar para a nossa salvação. Não. Amigo, quando você crê em Jesus Cristo, você tem que saber que você é salvo. Não tem mais que trabalhar, é fato, não tem mais que trabalhar pela salvação. Não tem como trabalhar por isso. Não é pelas obras. É pela graça mediante a fé, você recebe. Abraão foi justificado sem as obras. Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído como justiça. Então, isso foi tirado do contexto. O que Miles Cloverdale, o homem que traduziu a Bíblia para o inglês, a Bíblia toda, Tyndale foi aquele que traduziu só o Antigo Testamento, mas Miles falou o seguinte, olhe para o contexto. O que está antes e depois. E aqui diz, escrevendo para crentes, meus amados, você é para crentes, e falou para eles, opere aquilo que Deus operou em você. Opere, porque é Deus quem opera em você. Sabe, se você tem um desejo de servir em alguma área, saiba disso. Deus colocou este desejo no seu coração. E olha, não só isso. O querer efetuar quer dizer, ele te dá o querer e depois ele te dá a performance. Uau! Amém? Tem desejo de orar pelo enfermo? Amém? Ou ministrar para mulheres? Amém? Se este é o seu desejo, amém? Quem colocou esse desejo? Foi Deus. Ele te deu esse desejo, essa vontade. E depois, ele dá poder para fazer. Isso vem dele. Mas perceba, ele diz operar a salvação que você já tem. E salvação ali é plenitude, cura. Amém? Tudo de bom. Da Bíblia, as bênçãos de Deus, está nessa palavra. Salvação quer dizer muito mais do que só não ir para o inferno. Operar aquilo que Deus já te deu. Você vai operar. Ou seja, Deus te dá a vontade, o desejo de trabalhar com crianças, Ele te dá esse desejo e o poder para fazer isso. E você então não opera isso. Nunca deixa fluir. Desperdiça. De acordo com Deus, como eu estava falando, sabe como Ele valoriza? Vamos falar de moral.
Você pode pedir para Deus uma promoção no seu trabalho. Você pede para Deus, sabe, um aumento de salário, algo assim. Isso acontece para você. Você fica feliz, certo? Deus fica feliz quando você fica feliz, sim. E o que agrada a Deus? Não quando você recebe tudo isso. Quando você é paciente. Quando você é bom. São os relacionamentos. Qual o valor de ser paciente? Agrada a Deus. Se eu receber mais 1 milhão, vai agradar a Deus. Vou fazer muito mais para Ele. Não, isso agrada a Deus mais. Quando você tem paciência. Você é bom. E olha, sabe, neste mundo atual, as pessoas não veem razão de ser pacientes. A não ser, na aparência, para eu receber algo de você. O prazer de amar não é para obter algo de volta. Não é tanto isso, mas sim no próprio amor. Você sente prazer e se realiza em amar. Mesmo não tendo retorno. Você vai ver pessoas que realmente amam de outra forma e ficam iradas quando a pessoa que eles amam não respondem. Mas eu não devo amar para receber algo de volta, então não importa a resposta. E para todos os meus críticos eu digo, eu amo vocês. E é verdade. Às vezes até tomo santa ceia por você. Amém. Oro para que Deus abençoe você com a sua família. Amém. Que nada ruim aconteça. Amém. Certo? E oro para que você também me ame. Amém. Porque ninguém tem que mudar para que eu o ame. Este é o amor de Deus. Amém? Abençoa quem te amaldiçoa. Faça o bem para quem te odeia. Certo? Amém? E glória a Deus. Certo? Isso aqui é uma tradução no seu contexto. Operar com aquilo que Deus te deu. Ainda bem que Ele te deu. Ele não pede algo que você não tem. Se Ele te fala para orar pelo enfermo, certo? A virtude dele já está em você. E não é para você fazer, mas Ele dá para você até a vontade. Imagina, Ele te leva até chegar na estrada. Você tem que, como direção hidráulica, só tem que decidir a direção, e às vezes é só com um dedo. Decide a direção e o poder vem. Certo? E tem pessoas que deixam estes dons carismatas, chamado unção, desperdiçados. E não se realizam, querem mais 10 milhões. E querem mais. E não satisfaz. Bem lá no fundo não te satisfaz. Mas quando é bom, é amável, isso agrada a Deus mais do que qualquer outra coisa. Amém? Posso te mostrar um verso que veio agora ao meu coração, eu não preparei? Então não está lá, mas vai para Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Rapidamente, eu não vou abrir minha Bíblia. Quem achou primeiro? Ok. Na primeira fileira, são os primeiros a abrirem. São os primeiros a abrirem. Porque são os pastores, são os líderes, são os conselheiros. São os primeiros a abrirem. Certo? Então, alguém abriu aí? Aqui na frente? Na primeira fileira? Qualquer um? Colossenses 1, 18? Alguém nesta igreja? Alguém lá atrás? Diácono, 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 diácono. Pastor, 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 pastor. Ok. O que diz aí? Qual verso que fala sobre fortalecer? Eu falei Colossenses 1, 11? Isso, 11? Amém. Não tive nem que abrir a Bíblia. Obrigado, eu tenho a mente de Cristo. Amém? Ok. Olha para mim. Corroborados, eu estou citando a versão que eu tenho. Corroborados em toda a fortaleza. Certo? Segundo a força da sua glória. Em toda paciência e longanimidade. Em outra versão diz perseverança e longanimidade. Certo? E longanimidade com gozo. Estou certo? 3 palavras. Ali tem a palavra dunamis, kratos e doxa. Ali diz, escute, corroborados. Fortaleza, kratos. E a palavra doxa, glória. Força da sua glória. E tem outra versão que diz gloriosa força. Mas é força da sua glória. Olha um pouquinho para mim. Sabe o que Deus faz com essas coisas divinas? Sabe por que o poder divino vem sobre você? O poder divino, a força divina, porque ela vem. Sabe por que tudo isso está te fortalecendo? Quando falava, Jesus crescia e se fortalecia no espírito. O que isso quer dizer?
quer dizer exatamente isso, te fazer uma pessoa mais paciente. O quê? Todo este poder? Se encontrar esse verso para mim, por favor, coloque aí em cima. Isso, para todos lerem, certo? Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Viu isso? Temos poder divino, força divina. Aqui é força da sua glória. Viu isso? E para que isso? E aqui, na verdade, Paulo está orando. É uma oração em toda paciência e longanimidade com gozo. Escute, se você pode ter o primeiro ali, paciência, na verdade, devia ser perseverança. Hupomone, perseverança. Perseverar nas lutas, nas circunstâncias adversas. Você fica firme, persevera. Fica firme no Senhor. Amém. Você continua fazendo o certo, mesmo com a pressão sobre você para fazer o errado. Amém. Falam mal de você, você persevera. Você persevera. Você está ouvindo? Está me ouvindo? Certo? E o próximo, longanimidade, é para as pessoas. Aqui é a paciência que precisamos sempre usar. O primeiro é perseverança, o segundo é paciência. É a palavra macrotúmio, de onde vem macarrão. Macro quer dizer longo. Ok? Macrotúmio. Túmio é temperamento. Um temperamento longo. Porque o oposto é estupim curto. Ou impaciente. Então aqui, a palavra de Deus diz: Deus quer te fortalecer com qual propósito? Para que você seja uma pessoa paciente e perseverante para com as circunstâncias adversas e também paciente com as pessoas. Paciente com as pessoas. E você acha que é só isso? E você diz: eu estou sendo paciente com você. Você sabe que eu sou paciente com você. Com gozo. E isso aqui, olha bem, esse verso vem a mim toda vez que eu estou na estrada. Vem a mim toda vez que eu estou na estrada. Realmente, eu sou paciente. Eu não faço nada de errado. Sabe, eu tento. Sabe, ontem, somente ontem, olha, eu estava dirigindo. Certo? E eu vi que, honestamente, igreja, isso aconteceu. Eu não estou tentando me aparecer, mostrar minha bondade, sabe? Ficar me exaltando, mas honestamente eu vi um ônibus que estava saindo da sua pista, da parada. E eu, se posso, deixo o ônibus ir primeiro. Porque senão ele pode até te fechar. E, sabe, o ônibus tem mais pessoas lá dentro. Então eu parei. Quando parei, atrás de mim, pam, pam, pam. Esse ônibus é muito grande. Não dá para parar, respirar e deixar o ônibus